Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí mais uma noite aí, 28 de junho de 2023, o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos com uma novidade hoje, senhoras e senhores. Uma novidade que nunca vimos desde os áureos e gloriosos estudos do Livro dos Espíritos. Nós agora estamos em 5, senhoras e senhores. Sim, estamos em 5 agora. Não somos mais um quarteto, somos um quinteto, senhoras e senhores. Porque temos aqui agora o amigo imaginário de Jorginho também conosco. Sim, não podemos esquecer dele. Cara, e esse amigo imaginário acabou de subir o meu marcador de página. Para vocês que não sabem da história, Jorginho nos manda um áudio citando 5 pessoas, senhoras e senhores. Estamos aí com mais um amiguinho, o amiguinho imaginário de Jorginho. É aquela sua maldita pinga que você mandou para mim. Cara, mas subiu o meu marcador de página, rapaz. Esse amigo imaginário que roubou. Isso foi abduzido pelos extraterrestres. Deve ser. Então vamos lá, quem começa? Sou eu. Apareceu um negócio que não sei fechar. Tá. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Então é o item 93. Do capítulo 5. Isso. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho, mas então ele poderia tirar o fluido animalizado alhures do que uma pessoa presente. Isso explica por que os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário, primeiro, que o espírito queira que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, não faz nada. Frequentemente, é necessário, em seguida, que encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo, coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa, sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Pode não lhe ser permitido fazê-lo senão em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. Aqui não tem, tá perfeito em relação às manifestações físicas espontâneas, é quando o espírito encontra, digamos assim, não vamos chamar de médium, mas uma pessoa que tenha os fluidos, mesmo que ela não saiba que tenha, a condição de permitir que ele atue. A única coisa, assim, que é importante, é que toda vez que isso acontece, é porque os espíritos superiores também permitem, né? Os espíritos, mesmo chamados inferiores, não atuam se não existe uma concordância para que aquela situação ocorra. Né? Seja numa casa mal assombrada, seja numa pessoa que digamos assim, sofre esse tipo de situação. Quer dizer, se aconteceu, não é por mero acaso, e muitas vezes existe uma concordância porque algum fim útil tem. Aqui ele enumera, né, os requisitos aqui, né? É necessário primeiro que um espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. Então não vai ficar fazendo esse tipo de coisa assim só para encher o saco dos outros. Tem que ter um objetivo, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. A seguir, que encontre precisamente no lugar em que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Então precisa ter alguém doando
fluido para que aquele espírito possa agir na matéria. E aí ele coloca no finalzinho, né, que pode haver essas condições para agir, mas pode ser impedido por um espírito de uma categoria superior, que queira, né, que não queira que esses fenômenos ocorram. É isso. Da minha parte, é isso aí. 94, então. Citaremos a esse respeito o diálogo que mantivemos com o espírito de São Luís sobre os fatos que se passaram em junho de 1860, na rua Noyers, em Paris. Os pormenores estão na revista Espírita, número de agosto de 1860. Primeiro, a São Luís. Tereis a bondade de nos dizer se os fatos acontecidos na rua Noyers são reais. Quanto à possibilidade, não temos dúvida. Sim, são fatos verdadeiros. Somente a imaginação das pessoas os exageraram pelo medo ou pela ignorância. Mas, repito, são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco à custa dos moradores do local. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Elas sempre são causadas pela presença da pessoa avisada. É o que o espírito perturbador se irrita com o habitante do lugar e quer fazer maldades, ou mesmo procurar desalojá-lo. Perguntamos se, entre os habitantes da casa, há algum que seja a causa desses fenômenos por efeito de mediunidade espontânea e involuntária. É necessário. Sem isso, o fato não poderia acontecer. Um espírito habita o endereço de sua predileção e permanece inativo enquanto não encontra uma natureza que lhe seja conveniente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, então se diverte o quanto pode. Quarta pergunta. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Esse é o caso mais comum, e é o do caso citado. Por isso disse que sem ela o fato não poderia acontecer, mas não quis generalizar. Pode acontecer de a presença no local não ser necessária. Sim, sabendo que esses espíritos são de uma ordem inferior, a aptidão de lhes servir de auxiliares é uma indicação desfavorável para a pessoa. Isso anuncia uma simpatia para com as pessoas, com os seres dessa natureza? Não necessariamente, porque essa aptidão está ligada a uma disposição física. Entretanto, isso muitas vezes anuncia uma tendência material que seria preferível não ter, pois quanto mais elevado moralmente, mais o homem atrai bom espírito e afastam necessariamente os maus espíritos. Peraí, Babu, nesse quinto item aqui, claro que é grande, depois você vai dividir com o Babu, a questão é essa. Se a pessoa aqui, ele está dizendo o seguinte, o São Luís, né, não vamos colocar em cima do corpo, que mesmo a pessoa não sabendo que tem, ela tem que ser de uma sintonia semelhante ao do espírito. Mas, na condição já do item 93, o Kardec fala que se a pessoa não sabe que tem a condição de dar o fluido, ela pode estar colocando o fluido, sendo ela moralmente boa ou não. Aí é que está uma diferença aqui. Não, Jorginho, o que ele está dizendo é isso aí, porque o que Kardec pergunta, só se tem um espírito, quem provoca esses tipos de manifestações são um espírito inferior. Se tem na casa uma pessoa que é médium e tem um espírito inferior que fica fazendo barulho, isso quer dizer que essa pessoa é inferior? Ele falou assim, não, que não é exatamente isso. Ela tem que a mediunidade depende da disposição física, né? Então,
o espírito inferior consegue, pela disposição física desse encarnado, usar do fluido dele, mas isso não quer dizer que é inferior, que ele atrai os bons espíritos. espíritos. Ele colocou assim, que, ó, tanto mais atrai assim os bons espíritos, que necessariamente afasta os maus. Mas aí, se o homem é moralmente aí é outros 500. Aí fala assim, se você é uma pessoa moralmente, os espíritos inferiores não chegam perto. Ninguém, vamos pegar um exemplo bem radical. Perto de Jesus, nenhum espírito ia chegar perto. Um espírito mau. A gente, como estamos tudo no mediano, pode chegar espíritos bons perto de nós e espíritos ruins. Se a gente fosse uma alma já elevada, os maus nem iam chegar perto da gente. Não é assim que eu sempre entendi, não, porque no 93 ele fala o seguinte: se a pessoa tem uma predisposição de doar fluidos, e ela não sabe disso, pode ser uma pessoa boa. Um espírito tendo um móvel, uma intenção, ela pode utilizar dos fluidos para digamos, atingir a outro grupo, sem nenhum problema. Agora, aqui está dizendo o seguinte, o São Luís, que se a pessoa for moralmente, digamos assim, superior, moralmente, ela mesma, sem saber, impediria que um espírito perturbado utilizasse, sem ela perceber, os seus fluidos. Mas no espontâneo, uma pessoa normal não impede, porque ela não sabe que está... É por isso que eu falei, dependendo da qualidade de um Jesus, nenhum espírito mau ia pegar o fluido de Jesus para usar. Porque não tem, nem chega nem perto. A gente, como é povão, os espíritos podem chegar, tanto bom quanto ruim. Isso é uma flexibilidade do médium. Tanto que lá na Sociedade Espírita de Paris, você tinha nas reuniões o mesmo médium recebendo um São Luís, e depois na mesma reunião, ou outra reunião, ele estava recebendo um espírito sofredor. Mas médium recebe qualquer nível de espírito, não tem esse problema. Isso, mas isso é uma bialidade Tem alguns médios que não conseguem atrair muitos espíritos superior, porque aí vai depender dessa condição física, da qualidade do fluido desse médio. Tem espírito que não consegue, que nem ele fala assim, ó, se eu e a Amandinha somos médios, e tem o mesmo espírito aqui, o espírito não consegue comunicar comigo, mas consegue através da Amandinha. Porque, digamos assim, a ressonância com os fluidos dela é melhor do que com você, porque os espíritos são simpáticos também aos fluidos. Mas, digamos assim, quanto melhor é o médium, mais capacidade ele tem de dar comunicação para que a sessão dele... O que ela não pode ficar é influenciada pelo tipo de atendimento que ela faz, mas a sua condição de ser um intermediário não importa muito. E aí, Claudinho, o que é que você diz? É que vai depender do médium e do espírito. Não fala assim, eu, Amandinha, ali um espírito pode ter mais simpatia com a Amanda do que comigo. Isso é relatado na revista Espírito. Ele não consegue. O nosso fluido não se combina, mesmo que eu seja uma pessoa assim boa. Eu penso que assim, a diferença entre nós e esses espíritos aí não é muito grande. Mas ele coloca aqui o seguinte, uma outra tradução, ele coloca aqui assim: contudo, denuncia frequentemente uma tendência material que seria preferível não existisse, visto que, quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Aqui ele não está dando a entender necessariamente que porque o espírito que está ali, usando os fluidos dele para fazer uma manifestação, a pessoa também é do mesmo nível, não é isso que ele está querendo dizer? Não, mas ele está dizendo aqui o seguinte, que uma pessoa moralmente evoluída, ou ali no grupo, mesmo que ela não saiba
que é uma doadora espontânea desses fluidos, ela impede que um espírito faça isso. Quando no 93 ele fala que muitas vezes a pessoa doa sem saber. Se tiver um médium que doa influência, que dê, tanto é que quem proíbe ou inibe ou permite é um espírito superior. Não é um médium. Não está falando que impede. Ele não está falando que impede. Ele está falando que, sim, o médium que seja moralmente mais elevado, ele não vai ficar atraindo espíritos de uma baixa condição. Não vai ter espírito de baixa condição perto dele. O espírito não vai conseguir usar o fluido dele. Já quando tem qualquer médio assim que o espírito consegue usar, é porque o médio também é vulgo, está na mediana da população aí, tanto encarnado como desencarnado. O espírito, um pouco que mais se destaca moralmente, os espíritos inferiores não conseguem chegar muito perto, né? Porque se nós formos até o terceiro aqui, olha só, perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos, por efeito de uma influência mediúnica, espontânea e involuntária. Necessariamente assim é. Pois sem isso, na minha tradução está até em negrito, pois sem isso, o fato não poderia dar. Beleza. Aí, na quarta, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Aqui, olha bem o que o Strobis fala. O caso mais comum, e é o que se verifica do que traz. Por isso que eu disse que, a não ser assim, o fato não poderia produzir, mas não pretendi generalizar. Ou seja, caso o espírito queira atuar em algum lugar e não tem um médium ali, ele vai encontrar, pela condição dele, o coisa. Aí, na quinta, essa é a questão. Sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá a presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar? Ou seja, se você é um médium de maneira espontânea, não sabe que tem essa condição, para você é desfavorável? Não. Você não sabe, você nasceu médium, a tua doação é natural. Mas olha só, porquanto essa aptidão é uma disposição física, é excelente. Contudo, denuncia frequentemente uma tendência material que seria preferível não existisse. Ou seja, o que ele está dizendo é que a sintonia da pessoa favorece ou não favorece a uma facilidade do espírito. Sim, Jorge, é o que a gente vai ver mais para frente, quando ele vai falar assim, das condições do ambiente para a mediunidade. Dependendo do local, se é muito elevado, o espírito inferior que estiver ali, ele não consegue se manifestar. Isso já é uma barreira para ele. Então, mas por isso que ele está falando que se o médio é um pouco mais elevado, vamos colocar assim, automaticamente ele está criando uma certa barreira. Então, mas essa disposição física que ele coloca é a predisposição de fazer essa intermediação. Sim. A mediunidade, ela pode estar presente em pessoas boas e pessoas más. Então, o fato dele estar ali utilizando aquele médium para fazer os fenômenos físicos não significa que o médium é da mesma condição daquele espírito. Ele está apenas utilizando uma condição física que aquele encarnado tem de servir como intermediário. É isso que eu entendi corretamente de tudo aqui. Mas o São Luís continua assim. Quanto mais elevado moralmente é o homem, ou seja, a pessoa mesmo espontânea que não saiba, tanto mais atrai assim os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Ele está dizendo o seguinte: se a pessoa for moralmente e ela estiver num ambiente onde tem esse grupo de família, e ele não sabe que ele é médium, ele doa espontaneamente, a ação desse espírito, mesmo que ele queira, lhe será colocada. Mas nas explicações anteriores, não. O Kardec fala que, naturalmente, qualquer espírito, a não ser que um espírito superior iniba ou proíba, ele pode utilizar sem a pessoa saber esse fenômeno. Sim, Jorge. Isso
Isso é normal, pode usar, mas se o médium for um pouco mais elevado, isso automaticamente pode inibir o espírito. É o que a gente vai ver mais para frente, quando ele falar dos ambientes que ocorrem, o que pode ocasionar ou atrapalhar a mediunidade. Ele vai falar, olha, é o grupo de pessoas que estão reunidos numa sessão mediúnica, se tiver com um pensamento muito adverso, os bons espíritos não conseguem se manifestar. Se tiver muito elevado, espírito inferior também não consegue ser elevado, dependendo, se não for o caso, que alguém dê a vez, vamos falar que é uma reunião superior, que nem na sociedade espírita. Se na reunião não é para falar nenhum espírito inferior, e o espírito inferior tentar falar, ele não vai conseguir. Porque aqui o que está dizendo é o seguinte, se o homem é tão mais material, mesmo sendo uma pessoa boa, mas ainda agregar muito materialista, muito vivenciador do mundo normal, ele facilita a ação de um espírito que tem a sintonia. Ou seja, então, existe também, mesmo sem a pessoa saber, não na condição somente espontânea, mas a sintonia que ele permite ou não. É assim que eu entendo isso. Sim, pode existir essa sintonia, porque o encarnado tem mais ou menos a mesma ideia, a mesma faixa de pensamento do espírito. Isso pode acontecer também. E ele pode ser médium. Então, as duas coisas podem estar interligadas. Agora, o que ele está colocando aqui é que isso não é necessariamente dessa forma. Pode ser que o médium ele esteja sintonizado com o espírito, pode ser que não. Porque se ele tiver uma moral mais elevada, ele não vai mais ficar atraindo esse tipo de espírito. Entendeu? Tá bom. É o que a gente vai ver no não consegue fazer comunicação, né? Isso, é o que a gente vai ver no capítulo 21, a influência do meio. Kardec vai falar o que é esse meio. Vai tem espírito inferior, que o médium sendo superior, o espírito inferior não consegue. Sim. Gente, nós vamos dividir um pouco aqui, porque esse textão é grande, Babu. Eu continuo aqui. Beleza. Então, número 6. Onde o espírito vai buscar os objetos que atira, esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito e os lança no espaço e os faz cair onde ele quer. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência. Eles às vezes se queixam de não haver testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível? Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento, mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se pareciam com esses que hoje vos pedem para ver manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhes faltariam ocasiões de ver se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga convenientemente fazer por eles mais do que não faz, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque ele só recompensa os homens de boa vontade. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já vistes que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquieteis, pois, com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura. Dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa a responsabilidade da teimosia. E essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus.
Uma vez, gente, sempre que a TV Globo faz alguma reportagem que mexa com algo de espiritualidade ou de espiritismo, sempre tem um certo desvão para a negação da doutrina. Sempre que eu assisti, sempre teve isso. Uma vez, eles estavam fazendo uma reportagem, isso aqui está bem colocado nessa coisa que eu acabei de me lembrar. Eles fizeram uma reportagem sobre regressão de memória a vidas passadas. Aí, um repórter muito conhecido hoje, até ele faz um trabalho na Globo News, o Lins, né? Que trabalha no ponto a ponto da Globo com a Sadi. Ele era mais jovem e ele foi fazer essa reportagem. E ele participou, inclusive, de uma regressão. Ele não é espírita, nem acredita nisso. Na época, não sei hoje, mas na época não acreditava. E ele se permitiu para ver se funcionava com ele. Aí o cara falou, olha, eu vou fazer um relaxamento, demora um pouco, mas se você quiser gravar ou não gravar, é uma questão assim, não, vamos gravar, porque isso aqui não vai funcionar. E ele teve um insight, que ele estava numa masmorra. O cara perguntou, você sabe a data? O cara falou 1700, sabe? Uma coisa assim. Mas o importante é a emoção. Não, eu estou morrendo de fome porque eu fui preso, preocupado com a minha família. E começa a falar com voz diferente e ele morre na vida passada. Isso foi uma reportagem. Aí acabou a sessão, ele voltou assim e tal. Beleza. Ele falou, o que você achou? Eu achei estranho, me pareceu que eu estava sonhando, mas era algo que eu não podia, digamos, negar, que de repente parecia eu. Beleza, acabou a sessão, acabou a reportagem. Aí ele foi dar a opinião dele no programa da época, da reportagem que ele havia feito. Ele não aceitou achou que era a imaginação dele, que era uma bobagem, tal. Aquilo que ele viu não funcionou para ele, cara. E ele mesmo, na época, falou assim, olha, isso é uma coisa que eu não pensava, não aceitava, e me veio forte. E aquilo que eu vi me parecia ser eu mesmo. Quer dizer, ele viu, teve a experiência, e mesmo assim depois negou como se fosse nada. Eu não sei hoje se ele acreditou ou não, mas na época eu achei estranho. Porque ele disse, olha, para mim foi estranho. Não, ele falou assim, nossa, interessante. Porque eu reconheci a mim nessa situação. Depois, não, isso não teve nada a ver. Isso aqui é verdade, o que São Luís fala. A pessoa pode ver, mas se ela não está, digamos assim, com o coração aberto e a pesquisa aberta, ela nunca vai aceitar a realidade. Então, mas você tem que entender que o jornalista, ele tem a obrigação de ser cético, meu filho. Ele não está ali para fazer propaganda de uma ciência que para ele é uma pseudociência e que não há ainda comprovação de nada. Mas Claudinho, ele devia ter sido honesto com o sentimento dele, porque assim, olha, eu estou na dúvida porque foi uma coisa que me parecia real. Não, ele falou, não, aquilo foi imaginação, entendeu? Porque ele teria que ser honesto quando ele foi, na hora que ele perguntou, estava na reportagem, quando ele voltou assim, né? Eu falei, olha, interessante, eu não penso nada, mas eu achei interessante que isso nunca me passou pela cabeça. E eu senti, eu morrendo de fome, achei interessante isso. Eu não posso falar o contrário, mas fazendo a síntese depois, não, essa é imaginação tal, achei que ele foi contra os sentimentos. E é o que eu digo aqui. É que ele é materialista, ele pode ter sido materialista. Ele fala assim, que ele foi uma imaginação, alguma coisa da hora, e depois, passado um tempo, eu analisei melhor, não é nada. Ele não tem que ficar dando, não, o negócio ali funcionou. Não é. Ele achou que cochilou, sonhou. Que ele sonhou, sei lá, depois ele pensou melhor, assim, pessoal, não tem nada, na minha visão ali não aconteceu nada demais. Porque eu achei assim, bem interessante, porque vem sempre ao acordo com o São Luís, porque a pessoa, ela mesmo vendo, e ela não querendo acreditar, ela vai dizer que aquilo é mentira. Então, mas a gente tem sonhos, muitas vezes, que não representam uma realidade, é uma coisa figurada. Ele pode ter imaginado que ali poderia ter algo figurado, não foi uma reminiscência que ele viveu. Porque se ele não acredita nisso, se ele não acredita em vida após a morte, ou
vida antecedente ao nascimento, para ele é coisa da imaginação, ué. Se ele for materialista, é uma coisa. Ele fala assim, eu tive uma imaginação, eu vi alguma coisa, e não é nada. Além do que, ele estava fazendo uma reportagem, era matéria de reportagem. Ele não pode colocar suas convicções pessoais, isso é uma regra do jornalismo. Você não pode colocar suas convicções pessoais numa reportagem. Aquilo ali... Não, mas o Claudinho, mas ele podia ter sido honesto, dizendo assim, olha, eu estou na dúvida, porque era uma coisa que eu não esperava, aqui não pode ser, pode não ser, mas ele negou o fato, assim, depois de falar que achou interessante, na hora ali, o cara acreditou, olha, para mim é imaginação. Mas aí que tá, Jorge, ele falou assim, achei interessante aqui na hora, mas isso não quer dizer que ele vai acreditar numa vida após a morte, numa vida anterior, e ele falou assim, achei interessante, mas não tem nada a ver. É normal isso aí. Ele pegou essa... O problema aqui da fala do São Luís é mais em função do próprio das pessoas, que elas não precisariam negar aquilo que está vendo. Podia dizer assim, olha, eu estou vendo, tenho dúvidas em relação a isso. A gente tem que ser mais honesto com os sentimentos. Não, Jorge, mas se a pessoa é materialista, para ela vai que nem imaginação, é fantasia. Ela está sendo honesta. Ela fala assim, eu passei por uma experiência, mas é imaginação. A psicologia explica desse jeito, a ciência explica... ela está sendo sincera. Senão ia ter que nem dizer, não adianta você ficar fazendo efeitos materiais físicos para as pessoas, achando que as pessoas, agora eu mudei. Não, isso não tem. A pessoa pode passar pela experiência e falar assim, legal, tal, uma coisa que eu nunca experimentei, mas para mim não quer dizer nada. São convicções pessoais. Não adianta você querer fazer colocar a sua opinião numa situação que vamos dizer assim, querendo fazer proselitismo para os outros de uma convicção pessoal sua. Ele não quis ali achar, entender que aquilo era a realidade se ele tinha dúvida. Então, ele não podia falar, não, realmente, eu vivi vidas passadas. Ele não acredita. Se a pessoa não acredita, ela não vai colocar isso aí para os outros, principalmente numa reportagem que ele está fazendo para transmitir na televisão. E o que eu falei, se ele fosse materialista, ele poderia muito bem colocar a opinião dele e falar assim, aquele cara é um charlatão, tá ligado? Eu fui lá, tive um tipo de uma imaginação, um sonho, e o cara tá falando que é vida passada, mas eu não acredito nisso, o cara é charlatão. Ele pode estar sendo sincero nessa parte também. Vamos lá, próximo. Bom, tem o último aqui, que é o 8. Achas conveniente evocar esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o se o quiseres, mas é um espírito inferior, que só dará respostas de pouca significação. Yes. És tu, Jorge. Vamos invocar a Amandinha. Mas agora é você. Não, eu sei. Mas já imaginou se você fosse esse espírito lá, Amandinha, e ele fosse te evocar? Rapaz! Tá chamando de inferior, mano. Eu tô que nem aquele... Não vai achar ninguém aqui para fazer comunicação, nenhum de nós. É isso que é problema. Ou então éramos nós lá, digamos que na sessão, e o Kardec dizendo, tudo espírito inferior para reencarnar daqui a algum tempo no Brasil. Olha lá, 95 então. Diálogo com o espírito perturbador da rua de Noyer. Evocação. Que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então, é que se havia de ver um bonito salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Segunda pergunta, quando mesmo nos atirasses pedras aqui,
isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos auxilie algumas. Resposta. Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. Aqui ele dá a resposta que já deu aqui na quinta, né? Ou não, na quarta, que os espíritos podem impedir ou permitir que se faça alguma coisa se não tiver no coisa. Terceiro, havia na rua Desnoyers alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa? Certamente. Resposta, achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Está falando do Jorjão aqui, eu já ia achar sacanagem, né? Vai ver que era eu aqui nesse negócio aqui. Quarta pergunta. Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Quinta pergunta. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre. Era a que mais medo tinha. Quer dizer, a pobre coitadinha nem imaginava que ela era médium. Rapaz, nasceu médium no século XIX, coitado, e pobre. E sem alas. Ele está colocando aqui pobre moça, não no sentido de pobreza. Não, mas se era uma criada, era pobre, inclusive, nesse sentido, porque você pensa bem. Não. Mas a frase aqui é pobre moça, não no sentido de pobreza material. Ela nem sabia disso. Porque Sexta pergunta. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava, mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Sétima. Queres dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Aqui, com certeza, gente, ele já estava sob a ação de espírito superior para explicar o fenômeno, né? Porque o espírito inferior não responderia dessa maneira. Parece que sim. Dá a entender que sim. Né? Porque aqui ele fala que o cara só estava de safadeza ali. Aqui não. Se eu fizesse aqui, você já ia estudar. Beleza. Oitava pergunta. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste, assim, um prejuízo real. É um acidente. Nona pergunta. Onde fosse buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns, achei-os no pátio e nos jardins próximos. Décima pergunta. Achaste-os todos ou fabricaste algum? Não criei, nem compus coisa alguma. Ver adiante o capítulo 8, né? Pergunta 11. E se não houvesses encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Aqui, eu acho que essas duas perguntas aqui nós vamos entender depois no capítulo 8, que é melhor. Não, mas para você ver aqui, que até os espíritos inferiores, aquele negócio, quando você pergunta para ele, eles fazem as coisas, só que eles não sabem como que fazem. Isso é do mundo espírito. Mas, Babu, desculpe só te interromper um pouquinho aqui, mas eu estou achando que esse espírito aqui é um espírito materialista, gozador, mas ele não é de todo sem conhecimento, ele sabe o que está fazendo. Não, é de todo inferior, tanto que o seu guru fala assim, ó, você pode invocar, só que você não vai conseguir grande coisa dele, ele não consegue explicar as coisas. Ele consegue fazer, só que ele não sabe explicar. Ele é o que está lá do negócio do piano, o espírito pensa que empurra, o espírito inferior pensa que empurra a tecla do piano, mas não é assim que funciona. Então, é a mesma coisa se a gente perguntar para qualquer um aqui alguma coisa de uma ciência que a gente não domina, a gente vai falar, tipo assim, aquilo que a gente entende. E pode, muitas vezes, estar errado. Aqui o espírito, ele faz as coisas, mas ele não se dá conta de como que ele faz aquilo. Babu, olha, não sei como é que o Claudinho, a Amandinha entende, mas eu entendi que ele tem um pouco de conhecimento de inteligência, porque ele fala isso na 11ª resposta, ó. Fora mais difícil para procurar encontrar.
Porém, a rigor, misturam-se a matéria e isso faz um todo qualquer. Ele tem uma explicação meia lógica na forma como ele entendia, mas ele não é um nulo. É aquele caso do Cosmo Mafra, falou assim, pede para uma pessoa explicar como que ela anda, por que ela não afunda no piso, porque é tudo matéria. Não é matéria, o que faz a gente afundar é a repulsão, é explicar para esse espírito como você andar, por que você não afunda aqui quando você anda na rua, porque a rua é asfalto, é matéria, aí empurra, não é isso. Não é porque a matéria que é a repulsão dos elétrons, do campo elétrico seu e da matéria, da rua. Ele explica alguma coisa bem parecida. É como se alguém tentasse explicar uma coisa e não sabe. Gente, eu faço aqui e dá isso. É um espírito inferior. Você perguntar para um camponês bem humilde, perguntar assim, como que funciona o negócio de respiração? Ele vai explicar do jeito que ele tenta, que ele sabe, tipo assim, o que ele conseguir. É o que o espírito está fazendo aqui. Aqui na minha resposta ele fala assim, teria sido mais difícil, mas em último caso a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Ele tá pegando as coisas, ele nem sabe o que ele tá pegando ali, tá conseguindo fazer alguma coisa e atirar, tá valendo. É a mesma coisa, assim, Amandinha, como que você enxerga as coisas? Pega o olho, tá, mas e aí, como que funciona? Eu não sei, só sei que o olho enxergo. Tem toda a teoria, a luz reflete no objeto, que reflete no seu olho, aí a sua córnea faz a interpretação, aí tudo mais. Uma pessoa humilde vai dizer, eu enxergo pelo olho, só isso. Não sabe como que funciona o grupo ocular e a reflexão. O que ele está mostrando ali. E aí, como que funciona? Você, faz assim, mas como faz, ele não tem a mínima noção. Olha lá, gente. 12ª pergunta. Agora, dize-nos como os atiraste. Isso é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, juntando-a à minha, que é menos material, podemos, assim, os dois transportar os diversos objetos. Quer dizer, eu acredito que, na verdade, ele deve estar sendo alimentado pelo São Luís aqui para poder dar uma explicação meio lógica. Porque se ele não sabe como é que funciona, ele não saberia explicar natureza elétrica aqui para entender isso. Ou então ele é sei lá, esse Jorjão espírito aqui, ele é mais safadão, materialista, mas ele tem um pouco de conhecimento já do meio material. Ele pode não explicar cientificamente ou de maneira mais espiritual, mas ele tem uma noção, porque ele falou assim, busquei auxílio na natureza elétrica da mulher, juntando a minha, que é menos material, porque ele já se reconhece como espírito desencarnado, podemos assim os dois transportar os diversos objetos. Mas ele não consegue explicar como que faz esse transporte. Sim. É isso que Kardec está querendo saber. E aí, como que é? Aí ele quer saber se o espírito pega com a mão, se ele já sabe como que funciona essa parte do fluido, a gente envolve o objeto com fluido, tudo mais. Ele dá uma resposta meio vaga, assim. É da natureza desse espírito inferior. Mas ele mesmo coloca, isso é mais difícil de explicar. Ele consegue fazer, como ele consegue fazer, nem ele mesmo consegue explicar. Ele não consegue. É um espírito inferior. Por exemplo, no mundo espiritual, você tem os espíritos inferiores que fazem as coisas no seu corpo. Pergunta para ele, senhor, você está com roupa ou você está nu? Eu estou com roupa. Como que você faz essa roupa? Não sei. Tem um fala que o alfaiate que fez com ele. Eles não se dão conta das coisas. Isso é verdade mesmo. Vamos lá. 13ª pergunta. Vais dar-nos de boa vontade, se o esperamos, algumas informações acerca de tua pessoa? Dize-nos, primeiramente, se já morreste há muito tempo. Há muito tempo. Há bem 50 anos. Rapaz! O cara está falando essa vidinha michureba há 50 anos? É o espírito errante. É o que a gente está estudando nas aulas de sábado. Ele sabe que é espírito, está no mundo errático, só que não se ocupa de nada. Ele não tem pensamento profundo. Tipo assim, o que ele fica pensando, quando ele pensa mais na matéria, que ele é mais material, é nisso aqui, ele não tem o pensamento, tô aqui,
eu quero estudar, quero evoluir. Não, ele fica ali como à toa na vida. Ele não responde. Tipo assim, ele só vai pensar em alguma coisa quando chegar a hora de reencarnar. É o que a gente leu na aula passada. Assim, pô, e esses espíritos? E esses espíritos, o que eles pensam? Não, eles ficam lá à toa no mundo espiritual. Não se dão conta, também não fazem pesquisa para eles, tipo assim, de estudar, de melhorar, e quando chega na hora de reencarnar, que eles vão se focar em alguma coisa. E você pensa bem, eu acredito que essa mensagem, só com essa resposta, já nos chama a atenção de saber utilizar bem o tempo que está vivo, né? Porque você pensa bem. Não sei se ele perdeu esses 50 anos desencarnados, mas nesses 50 anos desencarnados, não sei quanto tempo ele estava encarnado, mas sim, aparentemente é 50 anos perdidos. Não cresceu e não fez nada. Mas o que... Perde tempo lá e aqui, né? Porque o espírito não tem pensamento muito evoluído, assim, no sentido que eu tento falar mais filosófico, assim, né? Se botar na Terra, é que as pessoas que ficam na Terra, tipo assim, e aí, que você pensa de alguma coisa, não, agora eu não penso sobre isso, vou deixar para pensar depois, eu não sei, sabe? É uma pessoa que leva uma vida à toa. Olha, não sei o Claudinho, mas eu achei que essa resposta é um alerta para quem nos segue aí no nosso estudo de como o tempo pode ser perdido até se você estiver morto. Sim, lá e aqui, né? É por isso que tem no mundo espiritual, a gente vê o caso da Rainha Wood lá, que ela não pensa no eu pensei na rainha. Tipo assim, sabe que é espírito, tá no plano espiritual, mas não sabe. É o caso que a gente leu lá do último lá. Perguntou, você acreditava em Deus antes da morte? Não, e agora? Duvido. O cara tá no plano espiritual, viu que já não tá mais no corpo, e aí, você acredita em Deus? Ainda duvido, não sei se acredita. Duvido, Então, porque se a pessoa viveu uma vida assim, sem compromisso nenhum de nada, depois quando ela desencarna, ela vai continuar nesse mesmo tipo de pensamento. A gente sabe que esse tipo de espírito só sai da situação que ele está se ele quiser. Enquanto ele achar divertido ficar ali perturbando os outros, ele vai ficar ali. Até ele adquirir a consciência de que aquilo ali, né, já cansou, ele quer buscar outras coisas, quer começar a melhorar, a crescer, aí ele vai ser ajudado. Enquanto ele permanecer ali, ele vai ficar ali. E é esse tipo de reunião aqui, que Kardec está tentando perguntar algumas coisas para eles, que você pode instruir esses espíritos. É que aqui não está na totalidade, que nem ele pede para ver na revista. Mas há essa conversa para tentar, tipo assim, acorda aí, é o caso da Rainha Wood de novo, que Kardec está tentando fazer umas perguntas para ela, alguma coisa mais filosófica, mas o espírito não vai, é difícil pegar no tranco. 14ª pergunta, que eras quando vivo? Não era lá grande coisa, simples trapeiro naquele quarteirão. Claudinho, você sabe que eu já ia perguntar isso, você aposta que você já procurou um dicionário para dizer o que é um trapeiro na época? No meu aqui, acho que já está explicado, ele diz, catava bugigangas. O meu estava catador de papel. Provavelmente é uma versão antiga do catador de latinha, catador de papelão. Ah, tá. Pode ser mesmo. Às vezes me diziam tolice porque eu gostava muito de licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo eu queria pô-los todos ali para fora. Como é que é? Peraí. Às vezes me diziam tolices porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo eu queria pô-los todos ali para fora. Jorginho, travou, vou ler para você, Jorginho. Não era grande coisa, era trapeiro nesse bairro. E às vezes diziam-me bobagens, porque eu gostava muito do licor vermelho do velho Noé, por isso queria expulsar todo mundo dali. Ou aqui na outra, que pouca coisa de bom, era trapeiro, catador de papel, recolhia objetos na rua do bairro. E por vezes insultavam-me, as pessoas insultavam ele,
É que nem se passasse um catador de reciclável e a gente xingasse essa pessoa. E ele também gostava de beber. Porque gostava muito de licor do velho nobre, que era um beldinho também, que ficava andando por aí, né? Por isso queria fazer todos fugirem dali. Então, aí você vê que ele tem que ele guardou mágoas dessas pessoas ainda, né? De algumas da humanidade, assim, né? Não que aquelas pessoas, como ele já morreu há mais de 50 anos, não as pessoas que maltratavam ele, mas ele guardou rancor. Um rancorzinho de algumas pessoas, assim. Mágoa. Da humanidade. 15ª pergunta. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha o mestre. Isso, alguém deu uma ajudinha ali para ele. 16ª pergunta. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Gente, eu tenho uma nota de Kardec aqui, hein? Vamos lá, nota. Motivou esta pergunta a natureza de algumas respostas dadas que nos pareceram acima da capacidade desse espírito pela substância das ideias e mesmo pela forma de linguagem. Nada, pois, de admirar é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. É esse um fato muito comum, mas o que nessa circunstância constitui notável particularidade é que a influência do outro espírito se faz sentir na própria caligrafia. A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legível, denotando um caráter muito diferente. Só que você interessante, então, aqui, é que aqui não é uma psicofonia, então. Ele pergunta em voz alta e o espírito escreve. Interessante isso. Isso. E aí você vê que tem algumas respostas que são mais truncadas, que nem essa do vinho aí, do velho Noé. Tem outra que ele conseguiu responder com uma certa lógica maior. Então, o espírito São Luís, através do pensamento, influía esse espírito influía o médium. E, gente, olha essa pergunta aqui, é típico, a resposta é típico, seria a nossa mesmo, né? Olha lá, 17ª. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Ainda não. Vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não trabalho. Cara, essa resposta aqui, sim, eu só faço por mim se alguém me ajudar, cara. Quer dizer, ele não tem nem a noção que ele é o próprio responsável por si mesmo. Sim, e você vê que essa resposta dele também está truncada aqui também, né? É ele que respondeu de bom grado, vamos dizer. Mas é esses casos que, voltando ao nosso estudo, que é propriamente espírito errante. Não se ocupa de nada, tá lá muito à toa, andando para cima e para baixo, não fazer nada. Os outros não se consideram errantes porque eles têm algumas missões, ele ajuda. Esse aqui tá toaça, não pensa no futuro, não pensa em nada, não tem pensamento filosófico, e tá ali à toa. Mas ele coloca a culpa nos outros, né? Olha, pensam tão pouco em mim na Terra que ninguém roga por mim. Ora, não tem quem me ajude e não faço nada. É aí que tá. Nessas reuniões da sociedade espírita, e a gente, que é bom você chamar esses espíritos para instruir, e não aquele negócio que tem na casa espírita, segue a luz, olha Jesus, olha os anjos na sua volta, segue com eles, meu irmão, o evangelho, não é essas babaquices que se faz no centro espírita, né, sendo bem chulo. Sabe? E aí a gente tem uma revista espírita, agora não sei se 64, 63, tem um espírito brincalhão que ele fica numa casa, que o Kardec fala assim, o bom é que ali faziam reuniões e não expulsaram esse espírito, que ali as pessoas que estavam ali ajudavam esses espíritos a instruir. E ele fazia peraltice com essas pessoas, escondia o chapéu de um, o charuto do outro. Aí, quando fazia invocação, cadê meu charuto? Eu quis fazer uma brincadeirinha. E aí, Kardec foi falando que, tipo assim, nessas reuniões que ele estava ali no convívio com a família o dia inteiro, ali ele conseguia ser instruído. Nesse espírito aqui, ele está reclamando isso: ninguém pensa em mim, eu não vou para lugar nenhum para me extrair, para
para me instruir, é aquele negócio da vontade. Lembra que eu falei que a gente falou na última aula da vontade? O espírito não tem vontade. Ele por si só é que nem quando é criança, ó, você tem que ir na aula. A criança quer ir na aula? Não é empurrada. Mas deve ser triste você fazer a passagem e você pensar assim, nossa, ninguém tá orando por mim, né, Jorginho? Porque eu cheguei a entender aqui que também é o seguinte, como as coisas são recíprocas, ele também não deve ter dado valor à família, não deve ter tido nenhum tipo de relação. Pelo visto não. Quer dizer, se você não cria elos na sua vida, quem é que vai pensar em você, né? Pode ser isso também. Aí que tá, aquele negócio, que é bonito, em romance, a família... Vocês orem por mim, hein? A família toda reunida, que é programado nos planos espirituais, nem sempre é desse jeito. Não é que a mesma família que já... Essa tua iconoclastia está ficando obsessiva, porque é o seguinte, Babu, se nós não tivermos uma família, mesmo pessoas de afeto que você crie, como é que você vai ter alguém que se preocupe? De algum jeito, o espírito tem que ter alguém. O plano reencarnatório, não vamos falar assim, vamos falar que você ganhou uma ida para Júpiter, Jorge. Chegando lá, você não conhece ninguém de Júpiter. Você não tem família em Júpiter. Você, por afinidades morais, vai se afinar com um grupo de pessoas mais moralmente afinadas com você. Não que você já tenha vivido com elas outras épocas. É isso que pode mostrar que essa historinha que se conta aqui, o negócio, que a gente já viveu, eu já vivi com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente volta. Nem sempre é assim. Porque se as pessoas começam a evoluir, você fica para trás, você vai ter que se unir uma família que vocês têm afinidade morais. E não quer dizer que você já veio com eles outra vez. Então você pode ter uma família na Terra e cada um para um canto. Tipo assim, vamos falar que os pais dele foram muito moralmente, ou os irmãos dele seguiram por um caminho mais moral, e ele foi ficando para trás. Tentaram ajudar ele, mas ele não se ajudava, e ele ficou. E aí você, ele não tem culpa. Aqui é muito triste que nem os pais dele, da encarnação que ele teve, pensam nele. Porque ele deve ter tido alguém que goste dele. Sei lá, cara. O cara pensa tão pouco em mim na Terra, não sei. Não, mas às vezes isso é a impressão dele. Às vezes não estava sendo real. Às vezes tinha alguém querendo ajudá-lo, mas ele, na posição que ele se colocou, ele não permitiu ser ajudado. Também tem isso, Cláudio. Pode ser. Tem várias coisas. Então, tipo assim, só aquela coisa de família, você tá sempre vindo com a mesma família, não existe isso. Se as pessoas adiante você marca passo para trás, você vai ter que se adequar a outra família. O Jorginho, eu quero reencarnar com aquela família. Aquela família vai querer reencarnar com você também? Tem livre-arbítrio dos dois lados. Não, sim. Aí sim, mas a sintonia, digamos assim, a reflexão de vibração de cada um vai procurar mais aqueles que são afins. E se você, digamos assim, contribui com afeição, trabalha a amizade, você vai ter alguém que vai rezar. Amandinha, rezarei por você. Vamos trocar prece por mim, hein? Vamos trocar prece. Você sabe que eu sou tipo, faz por mim, eu faço por você, egoístão, né? Então eu rezo por você, você reza por mim. A cara do Claudinho lá. Mandinha, vou ficar nós aqui, porque esse povo na hora H não vai ter ninguém que reze por eles, aí a gente vai ter que buscar esse povo lá, tá vendo? Tem um adendo de Kardec para essa pergunta aí, ó. Tem. Ver-se-á mais tarde quando se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores. Por meio da prece, vou repetir, por meio da prece, né, Amandinha? Repete aí para eles ouvirem. E dos conselhos. Mas da prece, Jorginho, o que acontece com a prece? Não que vai instruir, ele só vai se tem alguém que se importa comigo. Aí sim, ele fala assim, vamos lá, o Jorginho se importa comigo. Eu vou me ligar ao Jorginho, porque ele pode me contribuir com conselhos, com alguma coisa. A prece vai funcionar nesse sentido.
Sim. Nunca mais você vai dar uma luz para ele vai se transformar e vai fazer, não, pô, tem uma pessoa que gosta de mim. Se essa pessoa está gostando de mim, eu vou juntar com ele, eu vou crescer com ele, e vai ser nesse sentido. Não é Sim, que vai acontecer. É para isso mesmo, para te dar um alerta, dar um despertamento, melhorar o emocional dele, permitir que ele se abra ao entorno. Né, Claudinho? A prece você pode fazer simplesmente em pensamento, não precisa nem falar, e pode ser a qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar. Não é só chegar, vamos orar, não sei o que, blá, blá, blá. Às vezes o pessoal está lá pensando no churrasco do fim de semana, não está nem concentrando aqui no que está falando. E que ele falou é muito importante. Você te explicar, vamos orar por esse espírito sofredor para encontrar a luz. E isso não vai estar ajudando o espírito. Não é desse jeito maravilhoso que se vende. Vamos orar para eles encontrar a luz, para ele seguir. Não vai. É pelo conselho, é pelo adiantamento moral que ele tem que ter. Que ele vai se levar, e não por oração, por encontro de Jesus. Sim. Aí, meu amigo. Por isso que ele fala uma outra coisa aqui, ó, na pergunta 18. Como te chamavas quando vivo? Jane. 19ª. Está bem, Jane. Oraremos por ti. Dize-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, pois que são os bons rapazes, viventes alegres, embora um pouco austeros. Não importa. Ouviste-me e estou contente. Quer dizer, ele encontrou um ambiente que o acolheu sem nenhum tipo de julgamento. Isso é bom. Sim. Você viu, mas... Você percebendo que a letra do nome dele já combina com a minha. Né? Pode ser uma significação mística. Vai ver que era eu lá. Tal. Isso não é por acaso, hein? Provável. Isso não é por acaso. A ressonância, né, Amandinha? O universo conspira a teu favor, certo? Né, Claudinho? Vai ver que o nome dele era Jorge mesmo, ele deu esse Janê assim para não ficar ruim aqui, porque ele já sabia que já na próxima encarnação ele iria ler a mesma coisa que ele colocou. Ele falou, não, vou dar outro nome, um pseudônimo. Pseudônimo. Aí, meninos, estamos já no 5º capítulo. No 5º, não. Fenômeno de transporte. Que a gente não saiu do 5º ainda. Nós estamos no 5º, nós não saímos do 5º ainda. Já começamos no 5º faz tempo, meu filho. Você nem fala. Mas aqui no meu é tudo por títulos. Capítulo 5º, Fenômeno de transporte. Lembre-se que o meu livro é a tradução do Guilherme, da FEB, né? Então, eles têm essa preocupação de detalhar o item. Mas todo tem. É o subtítulo. Vamos lá, o fenômeno do transporte? Quem que é? Quem que é? Amandinha. Amandinha. Esse espírito iluminado aí que está com a gente. 96. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. Aqui só falando, nas reuniões ali da sociedade ou reuniões particulares lá, porque assim, ó, é graças a benevolente, porque eles estão trazendo coisa ali não ao nosso pedido, mas para verificar o transporte, então eles traziam coisa boa, que nem o outro espírito ali poderia trazer pedra, né, e atirar nas pessoas. Ali como era... a joia, realmente. Olha o Jorginho material, ó. Eu gosto de bombom, para levantar. Chocolate. Não, que seja uma joia. Se possível, um dia alguma... Nós estamos discutindo coisas aqui importantes e o cara está pensando em joia. Aí veio um espírito desse. Ai,
Vai, Amandinha. Já fui. Ah, continua, né? Ah, não, sou eu agora. Desculpa, sou eu. Esqueci. Você leu um tiquinho só de 2 linhas, hein? Esse espíritozinho aí esperto, meu. Só um pouquinho. 97. Primeiramente, diremos que esse fenômeno... Todo mundo está escutando ruído aí ou não? Não. Só eu. Que tipo de ruído? É como se tivesse alguma coisa interferindo. Para mim, você está congelado. É eu? É. Não, pra mim tá normal. Mandinha, para você tá normal? Tá normal. Nossa, eu estou vendo o Babu congelado aqui. 97. Primeiramente, diremos que esse fenômeno é um dos que se prestam mais à fraude e que, por consequente, é preciso se manter em guarda contra a trapaça. Sabe-se até onde pode chegar a arte da mágica quando se trata de experiências desse gênero. Ainda que não tenhamos de enfrentar um profissional nessa arte, podemos ser facilmente enganados em uma manobra hábil a serviço de interesse. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honestidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que e como os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, que pode descobrir o que for suspeito. Não, aí é complicado mesmo, né? Porque a gente, numa sessão mediúnica, o mais importante realmente é a honestidade dos participantes, principalmente quando é experiências científicas como essa. É, por isso que nós temos que ser céticos. Porque tem muita gente que faz esse tipo de fenômeno aí, não tem nada de mediúnico, é puramente mágica mesmo. Vai, Claudinho! Então, a próxima é bem longuinha, hein? Nossa. Quer deixar pro mês seguinte, então? Pro semana que vem? Pro mês seguinte? Por mês que vem. É mês que vem. É mês que vem. Vai virar um mês. É verdade. Deixa de ser mês que vem, né? É verdade. O nosso último estudo do mês de junho. Começando a estar correndo, né? Rapaz. Tá, também tô achando. É porque como o item aqui é muito extenso, vai prolongar demais. E esse item aqui nós teremos que dividir em parágrafo, cada um lê um, porque é enorme. Principalmente se o Jorginho resolver fazer os seus comentários aí, vamos sair daqui meia-noite. Meu filho, comentários inteligentíssimos, por sinal, e esclarecedores acima de qualquer né, Jorginho? Muito pertinente. Como é que é? Amandinha, não dá trela, né, Amandinha? Não dá trela para essas pessoas.